São 11 horas e 40 minutos aqui no Conexão Dilminha. E estamos recebendo neste momento aqui na nossa redação a professora Micaiane, né? Professora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos lá, né? Tem um tema muito importante, né, que a gente vai comentar hoje, vamos discutir um pouquinho. Inclusive, alguns alunos já têm acesso a esse tema, principalmente terceiros anos, né, que é um tema muito debatido nessa parte do currículo escolar. E aí, vamos tentar falar um pouquinho sobre ele aqui de forma resumida, claro, mas de forma clara também e objetiva. É isso aí, a professora Micaiane está aqui, né, junto com a gente, vem dar uma pequena entrevista aqui, alguns esclarecimentos. E é um tema assim ainda que é meio que tabu ainda no meio da sociedade, né, que é gênero e sexualidade. A professora Micaiane vai explanar aqui um pouco, tirar algumas dúvidas, falar o que é esse gênero e sexualidade aqui, né, na nossa Rádio Recreio, no programa Conexão Dilminha. Com você, professora. Bom, de forma resumida, como eu já falei, né, a gente vai tentar trazer assim, alguns pontos importantes sobre gênero e sexualidade. Né? Primeiro, com definição. O que é gênero? Depois, o que é sexualidade? Alguns autores, pensadores da sociologia, antropologia, né, dessas áreas das ciências humanas, que costumam lidar e estudar com isso, né, elas costumam também se perguntar por que isso é um tabu na sociedade, né? Por que a sexualidade é um tabu, por que gênero é um tabu, né? E aí a gente começa a se perguntar, a se questionar sobre os papéis de gênero, para primeiro tentar entender, né? O que são esses papéis de gênero? São construções culturais, sociais. Por exemplo, o que é coisa de homem, o que é coisa de mulher. Na sua casa, por exemplo, aí a gente inclusive já discutiu isso no terceiro ano, né? Acho que já faz uns 2 períodos que a gente fala sobre isso, sobre relações de poder. E aí, para falar sobre relações de poder, a gente acaba falando sobre quais são os lugares na sociedade de cada indivíduo, né? Que lugares são esses? O que uma mulher ela deve fazer? O que é apropriado para uma mulher fazer? O que é apropriado para um homem chorar, fazer, né? E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, o homem não chora. Isso é algo já criado, historicamente, culturalmente, não, homem não chora. Assim como mulher deve chorar. É normal, é normalizado, é algo normativo na sociedade, é algo que se espera dos indivíduos, né? Então, falar sobre gênero é falar sobre os lugares na sociedade. E aí, quando você fala sobre gênero, logicamente, em seguida, você acaba falando também sobre sexualidade. Porque o que se espera dessa mulher, né? Dessa mulher se espera dela que ela seja doce, sensível, amigável, né? Que ela tenha, que ela aceite coisas, né? Que ela seja abnegada, seja uma mulher que aceite o seu lugar de mulher, assim como para os homens também. Né? Não se nas sociedades patriarcais, que é assim que se chama, né? Sociedades onde a figura masculina ela tem mais poder, e ela tem poder não só ideológico, como também poder político, né? Então esse poder ele é simbólico, é como o sociólogo Pierre Bourdieu diria, é um poder simbólico que diz onde é o seu lugar e onde você deve estar e como você deve agir também. Então se espera aí que uma mulher ela seja doce, amigável, né, e sensível, e o homem que ele seja cara, né, de pegada, que seja um homem, inclusive violento, né? A violência, ela é, inclusive também discutida na sociologia por conta disso, né? Quem é que é criado para ser violento? Quem é que é criado para ser o machão, o bichão, o pegador? São os homens, né? É o homem. Enquanto que a mulher é o contrário, ela é criada para ser, né, acessível, aqui, abnegada, que sempre está aceitando o que vier para ela, né? E aí discutir sobre isso é discutir também desconstrução. Quem é essa mulher? Né? Essa mulher, se ela não é assim, como é que ela é entendida? Como é que ela é compreendida dentro dessa sociedade também? E aí a gente acaba trazendo também outra discussão, que é a discussão da sexualidade. Né? Por exemplo, os homens têm mais liberdade sexual do que mulheres. Então, uma mulher é muitas vezes questionada se ela quer ter essa liberdade sexual. Né? Enquanto que homens não. Eles são induzidos e encorajados a terem liberdade sexual. Né? Então, quando a gente fala sobre gênero e a gente fala sobre sexualidade também, a gente acaba entrando nessa discussão.
Outra coisa importante também sobre os corpos dissidentes, né, que é também trabalhado por uma antropóloga, que é a Guacira Louro, que ela fala que os corpos dissidentes são esses corpos, né, que não são, dentro da norma social, aqueles construídos para serem o que deveriam ser. E aí ele vai falar sobre as pessoas homossexuais, transexuais, enfim, né? Acaba entrando em uma discussão que é até um pouco mais abrangente, aí a gente precisa ser mais objetivo aqui, né? Então vou me ater apenas à primeira parte, né? Que é sobre os papéis de gênero para masculino e para feminino. Então, como eu falei, o gênero ele acaba sendo essa construção, né, que ao longo do tempo, essas linhas de pesquisa elas vêm tentando desconstruir. Tentando entender, será que o lugar da mulher ela é mesmo só no espaço privado da relação? Ou ela pode ser no espaço público? Né? Inclusive, aí vem movimentos que tentam trazer nessa desconstrução. E se eu for mulher, mas eu não quiser ocupar apenas o espaço particular, o espaço privado? E se eu quiser ir a público? E se eu quiser votar, né? Que foi, inclusive, uma das primeiras pautas do movimento feminista, né? Que é o movimento pioneiro, que deu voz às mulheres nesse sentido. E aí, a primeira pauta foi o sufrágio, né, que era a busca pelo voto, que até então mulheres não podiam. E a mulher ser protagonista, né, dentro da sociedade. Exatamente, né? Então, esse protagonismo, ele vem, em primeiro plano, né, ele veio a busca pelo voto. Poder decidir quem eu quero que me represente, inclusive outras mulheres. Né, que até então a gente vê, ainda há uma predominância, inclusive, né, no campo partidário de muitos homens. As mulheres ainda estão engatinhando nessa busca, né? E a tentativa ela é essa, né? De tentar não igualitar. A gente não vai conseguir igualdade. Isso nem é possível, porque biologicamente todo mundo já é diferente, né? O que se tenta aí é uma equidade, né? Buscar aí equilibrar essas bases da balança. Então essa busca ela é por equidade, certo? Então é uma discussão interessante, importante. É difícil, é uma discussão bem. Inclusive, ela é muito acalorada. Em sala de aula, os meus alunos sabem disso, né? Quem já foi meu aluno, quem é meu aluno, que já teve acesso à discussão, sabe que é uma discussão super acalorada, porque ela vai mexer com algumas estruturas sociais. Né? E essas estruturas, dentro da discussão de gênero, ela é para realmente ser balançado mesmo. São estruturas que, de fato, precisam ser desconstruídas, né? Precisam ser debatidas e discutidas, para que assim, então, elas sejam desconstruídas e alteradas em alguma medida, né? E aí essa busca, é esse o sentido de entender gênero, de entender sexualidade, né? Entender quais são os lugares, né, das pessoas na sociedade. E se esses lugares eles são fixos, se não existe uma dinâmica social que é tão dinâmica quanto a própria cultura. Né? E nesse mundo que nós estamos hoje, né, as mulheres, vamos falar aqui das mulheres, né, as mulheres que... deixa eu olhar. E as mulheres, né, elas muitas vezes não têm esse direito, né, de equidade dentro da sociedade. A gente vai olhar aí para empregos, a gente vai olhar para salários, a gente vai olhar para um lugar na política, né, tem várias, e a gente, se for, é uma gama de lugares que as mulheres vão perdendo esse espaço, né? Mas já tem conquistado bastante, que nem foi o exemplo do voto, que não é tanto tempo assim, né? Que está pouco tempo que as mulheres, se a gente for avaliar na cronologia, está um pouco tempo que as mulheres garantiram esse direito, né? E quando fala em política, quando mulheres querem ter o seu protagonismo dentro da política, muitos homens, principalmente os das antigas, não querem que as mulheres tenham esse espaço. Não querem que as mulheres estejam à frente da política, comandando ali. E é muito importante a gente fazer essa abordagem dentro das nossas aulas, dentro do convívio familiar, né? A gente sentar, conversar, é muito importante, né, Micaela? Com certeza, cara. Como eu sempre digo, né? É uma discussão que ela não é só a nível escolar, ela não é só a nível da comunidade, ela é a nível familiar também. Né? Então, é um tema, uma temática muito importante de ser debatida, ser compreendida, né? Claro que algumas pessoas não irão compreender logo de cara. Como eu já falei, é uma temática difícil. Ela vai ter, ela abala as estruturas. Então, quando começa a abalar as estruturas, também vai gerar estranhamento. Então, o estranhamento ele é o pontapé inicial para a compreensão. Né? Primeiro se estranha, na sociologia é assim, primeiro se estranha, depois se estuda aquilo, né? E depois vai se compreender.
É um processo de fato, né? Não vai ser tão simples assim, mas, como eu já falei, é uma construção que desconstrói. Então, para desconstruir, precisa ir a fundo na estrutura. E aí a estrutura ela é forte. O próprio nome fala, a estrutura é base, né? Mas é uma discussão que ela é importante, é necessária, na verdade ela é indispensável na sociedade atual. É isso aí, ela é necessária para que as coisas realmente tenham uma equidade. Né? Aí, então nós recebemos aqui a professora Micaiane, né, com o tema Gênero e Sexualidade. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, professor, né? Estamos à disposição, certo? Como eu já falei, é um tema importante, então os alunos e alunas, né, que têm alguma dúvida, né, que têm interesse pelo tema, inclusive tem uma equipe de NTPPS, segundo ano, que eu sei que está, né, dentro dessa linha de pesquisa, que eu acho super importante. É a minha linha de pesquisa também, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, precisarem de algum auxílio, pode vir até mim, né, que a gente conversa, e aí vamos alinhando os pontos aí. E é isso, muito obrigada, né? É um prazer estar aqui com vocês, e precisando é só avisar. É isso aí, muito obrigado, professora. 11 horas e 52 minutos em Irauçuba.